Olá, seja bem-vindo ao canal Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nesse vídeo eu vou resolver a questão 16 da Olimpíada Brasileira de Física de 2020. Toca a vinheta! Muito bem, vamos lá. Vamos começar dando uma olhada no enunciado. Bom, de acordo com o enunciado, nós temos um eixo que possui um sulco e nesse sulco há um anel. Alguma coisa parecida com isso. O eixo é de alumínio e o anel é de ferro. Nós precisamos usar termofísica para aquecer ou resfriar essas peças e conseguir tirar o anel do eixo. O coeficiente de dilatação linear do alumínio e do ferro foram fornecidos. A temperatura inicial do conjunto é de 20 graus Celsius. Além disso, o diâmetro do eixo é maior do que o diâmetro do anel. Bom, nós queremos saber qual é a menor diferença de temperatura entre o eixo e o anel para que consigamos tirar o anel do eixo. Vamos olhar cada uma das alternativas. Alternativa A, reduzindo igualmente as temperaturas das duas peças. Bom, reduzir igualmente é uma boa opção, porque no final as duas peças estarão com a mesma temperatura, e aí a diferença de temperatura entre elas será zero, a menor possível. Como o alumínio tem coeficiente de dilatação maior do que a do ferro, durante o resfriamento as suas dimensões ficarão menores do que a do ferro, então há uma chance de que o anel possa sair por esse método. Letra B, elevando igualmente a temperatura das duas peças. Isso já não é possível. Como o alumínio tem coeficiente de dilatação maior, ele vai expandir mais do que o ferro. Então, aquecendo as duas peças igualmente, vai ficar cada vez mais difícil retirar o anel, porque o alumínio vai ficar cada vez maior em relação ao anel. Alternativa C, aquecendo apenas o anel. Bom, essa é uma possibilidade. Aquecendo apenas o anel, ele vai ficar com um diâmetro maior do que o do alumínio e ele pode sair. Letra D, resfriando apenas o eixo. Essa também é uma possibilidade. Resfriar o eixo faz com que ele fique com um diâmetro menor e o anel consiga sair. Essa também é possível. Letra E, resfriando apenas o anel. Bom, essa já não é possível. Resfriar o anel vai deixar ele com dimensões menores e assim fica mais difícil de sair. Então, conseguimos eliminar duas alternativas. A letra B, que sugere aquecer as duas peças, e a letra E, que sugere resfriar apenas o anel. Nenhuma dessas duas é possível. Bom, como reduzir igualmente a temperatura das duas peças parece ser a melhor opção para que a diferença de temperatura seja a menor de todas, ou seja, zero, vamos tentar calcular quanto que deveria baixar a temperatura para que o anel pudesse sair. Bom, os dados fornecidos são os diâmetros do eixo e do anel. Mas o que conhecemos como dilatação é dilatação superficial, porque são peças bidimensionais. Então temos que usar cálculo de dilatação superficial. A dilatação na área depende da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial e da variação de temperatura que você provocou na peça. Bom, nós não temos o coeficiente de dilatação superficial, temos apenas o linear. Mas o superficial pode ser calculado a partir do linear. Ele é 2 vezes maior do que o coeficiente de dilatação linear. Bom, eu estou interessado no tamanho das peças finais. Então eu não vou calcular a variação de área, vou calcular a área final. Então veja, a dilatação de área é a área final menos a área inicial.
Podemos passar então a área inicial para o outro lado, ele muda de sinal, fica positivo. Podemos colocar em evidência a área inicial. E aí conseguimos uma expressão para calcular a área final da peça. Bom, mas eu não quero a área final, eu quero uma relação entre os diâmetros. Bom, como são peças circulares, a área é π vezes o raio ao quadrado e o raio é metade do diâmetro. Pronto, agora temos uma expressão que fala do diâmetro, a variação do diâmetro conforme a temperatura muda. O que queremos, pelo menos, é que o diâmetro do alumínio e o diâmetro do ferro fiquem iguais. Aí a gente tem alguma chance de que o anel consiga sair do eixo. Então eu vou impor a condição que o diâmetro do alumínio seja igual ao diâmetro do ferro. Nessa expressão nós temos tudo. Sabemos o diâmetro inicial do alumínio, o diâmetro inicial do ferro, 12,05 e 12 centímetros. Sabemos o coeficiente de dilatação linear do alumínio e do ferro, foi dado enunciado. O que a gente precisa calcular aqui é a variação de temperatura, que vai ser a mesma tanto para o alumínio quanto para o ferro, porque estamos reduzindo a temperatura das duas peças ao mesmo tempo. Efetuando a conta, vamos chegar na variação de temperatura de menos 373 graus Celsius. Bom, com isso a gente elimina a letra A, porque reduzir a menos 373 significa abaixo do zero absoluto. Isso não é possível. Então não vamos conseguir tirar o anel do eixo de alumínio resfriando ambas as peças ao mesmo tempo. Vamos ver o que nos sobrou. Bom, o que temos então é aquecer apenas o anel, que é a letra C, ou resfriar apenas o eixo, que é a letra D. Bom, vamos escolher a letra D, resfriar apenas o eixo. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação linear do alumínio é maior que o do ferro. Então eu vou precisar resfriar menos o eixo do que aquecer o anel se eu quisesse. Ou seja, a diferença de temperatura vai ser menor se eu resfriar o eixo. E aí, conseguiu acompanhar? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Tá explicado? Até a próxima!